Nesse vídeo, a gente vai ver como implementar algumas formas de bloqueio de propaganda para evitar essa poluição visual que a gente tem nos nossos desktops ou celulares aí, com essa veiculação de propaganda de coisas que a gente não precisa e não quer, mas ainda assim o pessoal empurra aí, porque basicamente é o que hoje em dia se vive da internet, é propaganda. Então você vai no YouTube, você tem lá aquelas janelinhas, como você quer ver o vídeo, aparece 2, 3, 4 janelas de propaganda, em que você aparece assim no canto inferior direito, pular anúncio. Sites que você visita também, como o Terwall, com aqueles banners chatos de propaganda, por exemplo. Ah, não é esse não. Cadê ele? Aqui. Essas porras dessas propagandas enchendo o saco aí, aqui o YouTube e tal. Então vamos ver aqui algumas formas da gente poder bloquear esse tipo de coisa aí no sistema. O modo mais fácil e prático é você usar essa extensão aqui, ó. É o Adblock. Você vai lá na parte da loja do navegador que você usa e tal. Você pode instalar o Adblock, que ele vai fazer esse serviço bem completo de ficar bloqueando essas propagandas de YouTube, o Facebook, o cacete que fica enchendo o saco da gente aí. Mas isso é a nível de navegador. Continuando a nível de navegador, você pode, por exemplo, instalar o Brave, que é esse navegador aqui. Vamos lá. Onde ele já, ainda sem o Adblock instalado, ele já tem várias opções de bloqueio lá interno e que evita, inclusive, esse tipo de chatice aqui, que são os sites detectando que você tem um bloqueador de anúncios. Aí você tem que desabilitar, porque senão você não navega no site, e o próprio Brave ele tem alguns itens de bloqueio lá que consegue também bloquear a maioria das propagandas que são veiculadas nesse site. Alguns conseguem passar e tal, mas quando você está com o Brave e com ou então pelo menos com o Adblock instalado no Firefox, no Google Chrome e tal, você passa bonito aí sem propaganda na sua máquina aí, mas repetindo sempre a nível de navegador. Se você quer assim um negócio mais completo, que você pode inclusive colocar na sua rede aí, e para poder fazer o bloqueio geral, também a nível de celular e tal, você pode instalar, você pode criar um servidor virtual aí, ou pegar uma máquina pirulito aí, botar Debian ou alguma versão do Linux aí e instalar esse programa aqui, que é o Pi-hole, que ele é um gateway de bloqueio de propaganda, em que ele usa dados de sites, né, de endereços de sites de servidores de propaganda para bloquear. Aí sim, a nível de rede, né, inclusive aqueles programas do celular que você abre e aparece lá aquelas janelinhas, ó, enchendo o saco aí com propaganda, pode parar de ficar fazendo aparecer esse negócio aí na sua máquina. Aliás, o Brave também existe para Android. Você pode colocar o Brave no seu Android aí, e a nível de navegador, né, você vai ficar livre de propaganda. Então a instalação, tanto no Debian quanto em outras distribuições aí, no Debian é capaz de você não ter esse pacote aí. Esse pacote aqui, o curl, você vai ter que instalar o curl, e o comando é esse aqui. Aí é só seguir as instruções, né? Ele vai dizer, vai perguntar lá se você quer, se você precisa primeiro também chegar lá no seu servidor Debian. Você tem que fazer isso daqui. Você tem que setar o servidor Debian com o Pi-hole como endereço fixo dentro do IP, do range de IP de rede da sua rede interna, máscara de subrede. O gateway aqui é quem dá a internet para a sua máquina, DNS automático e tal, e você aplica e você já está com o seu sistema pronto aí para instalar o Pi-hole. Eu não ia mostrar a instalação do Pi-hole não, mas eu vou mostrar aqui sim. Então vamos lá. Aqui. A gente vem aqui, depois de ter feito aquela configuração lá na máquina servidora que vai abrigar o Pi-hole, a gente vai fazer isso daqui. Cadê a instalação? Installation. A gente vai fazer essa bagaça aqui. Cadê a máquina virtual? Então tá aí. O comando é esse daí. Deixa eu subir um pouquinho.
Ele dá Enter. Tá dizendo que vai transformar o seu dispositivo num ao pé da letra, né? Um bloqueador de rede amplo de propaganda, né? De anúncios e tal. Aí, beleza. Eu já fiz lá o lance do IP estático, né? Então, vou usar o DNS do Google, ou você usa aí um outro aí qualquer, ou do seu próprio servidor de internet aí, né? Então, a Pi-hole ele utiliza então listas de terceiros, né, para fazer o bloqueio de anúncios, igual acontece com o NX Filter e o próprio Adblocker. Então vamos lá. Sim, a gente vai instalar também a interface de administração web, também os módulos PHP, o Query Login, vai mostrar tudo. Então tá aí, finalizou a instalação, o endereço do servidor web é esse daqui, e aqui é a senha que depois você pode mudar aí de acordo com a sua necessidade. Então a gente vai vir aqui, e agora o que, é que você faz com essa situação? Você tem que ir, deixa eu ver aqui se isso aqui é da minha máquina, deixa eu ver aqui, não, isso aqui é da máquina virtual. Então, legal. Aqui eu não preciso mais me preocupar com isso aqui. Aí, se você fez isso daí numa máquina chupeta que você tenha como gateway de internet, ou só para fazer isso aí na sua rede, você tem que entrar no setup do seu roteador sem fio, com fio, ou seja o que for, ou o seu próprio servidor de HCP, se você usa algum outro gateway de internet aí, né, o Windows Server, coisa, pfSense e tal, e na parte de DHCP, ou desativar o DHCP desse sistema e habilitar o do Pi-hole, que tem lá no setup dele, lá na parte gráfica, ou então você edita as configurações de DHCP de DNS do servidor DHCP para empurrar essas informações para suas máquinas na rede aí, inclusive celular também, já que vai entrar essa parte do sem fio. Aí como é que a gente faz isso aqui? A gente vai vir aqui, no caso aqui eu estou fazendo nesse desktop. Eu vou vir aqui, deixa eu ver se eu já até fiz. Não fiz. Então deixa eu fazer aqui. Então estou aqui. Essa máquina está com IP, automático, beleza, então eu quero fazer isso daqui, ó. Então eu vou apoiar 1, 2. Lá na minha configuração, 3. Eu botei como endereço lá do servidor lá do Debian como o 92.63.200. Então o DNS vai apontar para o 92.63.200. Então você coloca isso no DNS lá do servidor DHCP da sua rede, você reinicia lá o seu servidor DNS e você vai fazer com que esse servidor empurre todas as configurações de DHCP para as máquinas e você não precisa configurar isso individualmente em cada uma. Então eu já estou aqui com o Pi-hole parroleando. A gente vai vir aqui, 92, 68, 3200, admin. Ele já está lá com a senha, né? Que a senha ele diz para você qual é a senha inicial que no final da instalação. E aqui eu já tenho aqui alguns queries, né, do que foi bloqueado, do total de queries, a porcentagem do que foi, os domínios da lista e tal. Então ele trabalha com listas de DNS, mais ou menos os mesmos moldes do NX Filter, só que isso daqui é só para site de propaganda mesmo. E você pode então, a partir daqui, cadê? Navegar na internet. A gente está vendo aqui que a publicidade não está aparecendo. Aqui também a publicidade não aparece e aqui eu não tenho o Adblocker instalado. Se você só precisar mesmo a nível de navegador, a melhor opção é mesmo o Adblocker.
E aqui a gente está vendo também que a propaganda do YouTube também não entrou. Aí quando você vai lá no query, né? Cadê? A gente vai lá no query. A gente vê aqui mais para baixo, tem outras coisas aqui, ó. Aqui são os domínios permitidos e os domínios que foram bloqueados do programa, que os clientes que tiveram as requisições bloqueadas, o total de número de clientes, você tem um certo controle no que as máquinas estão acessando aí. E aqui são não, aqui é o menu onde você vê, você pode configurar uma série de coisas aí, como adicionar também domínios, tirar domínios. Você pode vir aqui, por exemplo, vamos ver, os blocked. Você pode, por exemplo, se achar que algum desses bloqueios aqui forem errados, né, você pode vir aqui e adicionar para whitelist. Aqui você pode criar novos domínios para inserir ou no blacklist ou adicionar a lista, né, a lista branca que tem acesso ou não. Isso aqui ele não é para você bloquear sites ou domínios, em que isso aí você consegue fazer no NX Filtro. Isso aqui é simplesmente para bloquear mesmo propaganda pro seu sistema aí. E isso aqui é um recurso bem interessante para você colocar, por exemplo, numa rede, numa LAN house aí, num telecentro, ou numa rede maior aí de uma empresa que tem vários celulares, vários computadores e tal. Você pode valer a pena para você não ter o trabalho de colocar o adblock em todas as máquinas. Você monta uma maquininha pirulito aí, ou mesmo uma máquina virtual em uma determinada máquina, né, configura lá o Pi-hole e o servidor DHCP para apontar o DNS para essa máquina virtual ou para essa máquina física que está funcionando como bloqueador de anúncio, e você tem esse tipo de bloco aí tranquilamente aí na sua rede aí para parar esses caras ficarem enchendo o saco da gente, mandando propaganda do que a gente não precisa. Então é isso aí, um videozinho rapidinho aí para quem tiver interesse, para quem tiver interesse em fazer esse tipo ou quem precisa, né, desse tipo de recurso aí para colocar na rede, ou mesmo na sua própria máquina aí, na sua rede local de casa, que tem gente aí que tem mais de 4, 5, 6 computadores em casa, para os celulares e tal. Isso é um lance legal de se colocar aí para evitar encheção de saco aí nas telas das máquinas que a gente usa. Então, é aquela história, né? Você já sabe. Se gostou do vídeo, eu vou até nem falar mais dessa porra, não, viu? Quer assinar, assina, não quer, assina, eu quero que se exploda, que eu tô cagando. E depois a gente vê com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu.